Ser sábio significa saber o que fazer com o conhecimento, como utilizá-lo de forma prudente, moderada e útil. Um homem também é o resultado de suas escolhas, e elas estão baseadas no seu nível de conhecimento sobre um determinado assunto. Então, dito isso, te faço a seguinte pergunta: como você sabe se está seguindo o caminho correto na vida? Você já parou para refletir sobre isso? A resposta para essa pergunta não é tão simples assim. Acredito que muitas pessoas sequer pararam para pensar sobre isso em suas vidas. Então, como saber se o caminho que estamos seguindo na vida é o correto? Ou ainda, como saber se estamos enxergando a vida de forma correta e como deveria ser, com total nitidez? Já adianto que uma resposta objetiva para esses questionamentos é impossível. Nós podemos até formular algumas respostas, mas nenhuma delas será exata, a fórmula do que precisa ser feito realmente. No entanto, uma coisa é certa: não é possível tomar boas decisões na vida e conduzi-la de forma inteligente sem termos conhecimento. Mas como adquiri-lo? Bom, somente através dos estudos. A pessoa precisa se dedicar aos estudos para evoluir a sua mente, sua capacidade de raciocínio crítico, sua capacidade de interpretar as situações na vida para tomar boas decisões. Então, não adianta você olhar para os problemas do mundo ao seu redor sem antes você se desenvolver. E eu sei que existem coisas que te incomodam, que estão fora da sua percepção de mundo. Mas como que a gente chega nessa conclusão? Já tentou entender o porquê dessas ideias e situações? É preciso desenvolver a sabedoria para que você não se torne mais uma vítima ou uma ovelha no meio do rebanho. E no começo desse vídeo eu disse que ser sábio significa saber o que fazer com conhecimento, como utilizá-lo de forma prudente, de forma moderada e útil, e que um homem também é o resultado de suas escolhas ao longo da vida. Essas escolhas são baseadas no seu nível de conhecimento e sabedoria sobre determinados assuntos. Por isso que eu bato na tecla da importância do conhecimento, de um repertório amplo e uma visão de mundo mais ampla. Ainda dentro dessa definição de sabedoria, podemos acrescentar ainda que ser sábio significa enfrentar o erro e o acerto das decisões que tomamos. Então, é indispensável que se busque aprimorar a nossa mente através dos estudos, e como consequência, você vai desenvolver a sua sabedoria. Afinal, não podemos apenas ficar no mundo das teorias, precisamos colocar em prática o nosso conhecimento adquirido ao longo do tempo, e a sabedoria é encontrar validação na realidade. O nosso conhecimento precisa mostrar ser relevante na nossa vida prática, concorda? Portanto, não temos muitas opções, apenas estudar, pois através do estudo você adquirirá mais sabedoria, conhecimento e vivência na vida e saberá tomar as melhores decisões possíveis. Por algum momento você deve ter se questionado, mas como eu devo estudar para adquirir conhecimento? Bom, o primeiro passo é que precisamos entender que o estudo não é apenas para aquele indivíduo que se propõe a ser mais intelectual, e sim, ele serve também para qualquer pessoa, em qualquer condição, não apenas para aqueles que querem ser doutores em determinadas áreas do conhecimento, a não ser que você queira seguir por esse caminho, o que também é louvável e legítimo, mas estamos falando aqui de qualquer pessoa que deve absorver conhecimentos diversos e relevantes para a sua vida. Portanto, todos devemos aprimorar e desenvolver a nossa mente através do estudo. Você deve validar o seu conhecimento. Já ouviu essa expressão? Bom, você precisa ter o gosto, o interesse e depois vai validar o conhecimento. Então, digamos, você gosta de assistir determinada série de época. Você deve procurar livros daquele país, daquela cultura e daquela época e entender mais sobre o assunto. Mas
Você também não deve perder tempo com aquilo que não tem relevância para o seu contexto social. Você procura o conhecimento que se encaixa nos seus gostos, mas não se esqueça do conhecimento atrelado ao seu dever, do seu aspecto profissional mesmo. Então, digamos que você seja engenheiro ou estuda engenharia, você deve procurar aprofundar ainda mais seu conhecimento na sua profissão para aprimorá-la e corrigir os erros que você tem. E ainda digo o seguinte: para que você tenha uma mente saudável e que funcione da maneira correta, o seu corpo precisa estar saudável também e em bom estado. E para isso, você deve fazer exercícios físicos. Inclusive, eu já falei aqui no canal em outros vídeos da importância da atividade física no nosso dia a dia, mas, para a ciência, o bom funcionamento do cérebro está intimamente ligado à atividade física diária. No geral, você deve tomar cuidado com as distrações sem propósito, eis que elas são inimigas declaradas da sua sabedoria. Se você não se propor a estudar e se desenvolver, ter a disciplina necessária para isso, as distrações do mundo que te cercam irão te consumir, distrações da internet e das redes sociais, por exemplo. Então, para que possamos desenvolver a nossa mente, precisamos ter momentos de solidão, de reclusão, e esse momento vai te servir para descobrir coisas novas, investigar e aprender. E isso não é possível no meio da agitação e das distrações desnecessárias. É preciso ter dedicação aos estudos, me entende? Você deve separar aquele cantinho de estudo na sua casa, aquele momento do seu dia para isso. Você deve saber separar e organizar o seu tempo, porque se você viver apenas nos estudos também, não é bom. Você vai viver refletindo e distorcendo a visão da realidade. A sua visão se torna abstrata e pouco útil na vida cotidiana. É preciso ter a sabedoria e não se entregue para as atividades sem propósito, salvo aqueles momentos de lazer que virão nos momentos específicos do seu dia e da sua semana, e que também te servirão para fortalecer o seu espírito. Percebe aqui que a sabedoria vai muito além de apenas conhecer autores e teorias famosas que fizeram história na cultura da humanidade. Você precisa sim conhecer e ler as obras de Tolstói, Dostoiévski, Kafka, Miguel de Cervantes, conhecer as peças e as obras de Shakespeare, de Alexandre Dumas e tantos outros nomes importantes da história. Conhecer sobre a vida e obra de Platão, conhecer também a história e a genialidade de Leonardo da Vinci. O seu conhecimento deverá estar tão aguçado a ponto de você ler São Tomás de Aquino e colocar em prática quando ele diz, abre aspas, esclarece suas dúvidas, fecha aspas. Um homem precisa buscar a verdade que o cerca e como lidar com determinadas situações, e para isso você precisa de um esforço permanente e superar a procrastinação e todas as distrações que a cercam. Afinal, por aí estão cheios de ideias, verdades, visão de mundo, mas para você identificá-las e julgá-las é necessário conhecimento e para aprender com elas é necessário estudo, é necessário sabedoria. Veja, por exemplo, um político. Para você ter um mínimo de entendimento, quando você vê um discurso, uma narrativa política, automaticamente você precisa estudar o direito constitucional e saber se aquilo que está sendo falado pelo tal político está de acordo ou não com a lei, criando assim um raciocínio crítico e argumentos sólidos e válidos, ao invés de simplesmente concordar ou então discordar com o que a pessoa está falando, que no nosso exemplo aqui é o político em questão. Portanto, a sabedoria está na capacidade de lidar com as mais variadas situações corriqueiras do nosso dia a dia e saber resolvê-las da melhor forma possível. Bom, vou ficando por aqui e espero que esse assunto tenha agregado na sua vida, te feito refletir sobre o tema e aguçado ainda mais a sua vontade de aprender e adquirir mais conhecimento. E se ainda não for inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve aí, beleza? Muito obrigado
e até mais.